tremendo e maravilhoso para falar o nosso coração nessa noite. Quantos podem crer comigo? Aleluia! 2 podem crer comigo, 3 podem crer comigo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 4. Deus está fazendo algo tremendo nesse lugar essa noite. Você pode não estar entendendo, mas Deus está realizando. Você pode não estar percebendo, mas algo vai começar a acontecer na sua vida. Amém? Algo vai começar a borbulhar no seu ser, porque Ele está fazendo uma obra tremenda nesse lugar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Manda lá para a coisa, manda lá para a 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 31. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, omistas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus do monte, pegou dos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não me respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do filho: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o seu rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou
queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Senhor, que essa noite nós saímos daqui melhores do que entramos, sabedores da tua verdade. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história, como eu acabei de ler, ela é interessante. Eliseu, um grande homem de Deus, na verdade, uma figura de Cristo, porque muitos dos milagres que Jesus realizou, Eliseu realizou bem antes, como multiplicar o alimento, ressuscitar o morto. E esse profeta, ele tinha o costume de ir a um lugar chamado Sunem. E ali vivia uma mulher, a Bíblia diz que era uma mulher importante, em outra versão diz que era uma mulher rica, uma mulher de posse. E a Bíblia conta a história de que essa mulher, vendo esse homem e, de certa maneira, convidando a entrar na sua casa, o alimentava. E ela propôs no seu coração de fazer um quarto a ele para que ele pudesse descansar ali enquanto não ia no seu caminho. E a Bíblia fala que o profeta, ele desejou dar alguma coisa àquela mulher, porque ela estava tratando ele tão bem. E a Bíblia diz, e eu quero ler com os irmãos, e o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é o seguinte: a sunamita, Geazi, Eliseu e eu. Esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu quero fazer uma mensagem bem expositiva, lendo os versículos e comentando com os irmãos, para que nós possamos entender verdades maravilhosas da palavra. Porque cada vez que eu leio, eu percebo algumas coisas que mexem comigo. E aqui mexeu comigo, o Senhor me falou. E diz assim o texto, que essa mulher, versículo 8, que essa mulher era uma mulher importante. E Eliseu então foi a esse lugar, eu estou parafraseando até que eu chegue no ponto que eu quero chegar com os irmãos, depois eu vou ler o versículo. E ela então disse ao seu marido, vamos fazer para ele um lugar para ficar. E ele então, no versículo 12, Eliseu chamou, disse assim, então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Verso 13 fala assim, porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há algo para fazer a ti, ou seja, ele estava oferecendo algo a ela, haverá alguma coisa que te fale por si ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. A sunamita representa o mundo. Ela é uma figura do mundo. Por que, pastor? Porque na realidade, amados, Deus, no seu amor infinito, no seu desejo de nos dar coisas e coisas boas, e nós chamamos essas coisas de bênçãos, Ele muitas vezes tem chamado o povo, tem chamado as pessoas que vivem nessa terra. Mas assim como essa mulher, as pessoas têm dado uma resposta, e a resposta dessa mulher foi uma só. Ela disse assim, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, eu
capaz, eu posso. Essa situação que eu estou passando, eu mesmo sou capaz de resolver. É assim que as pessoas têm respondido à oferta de Deus. Com essa, vamos dizer dessa maneira, com esta arrogância. Eu já sou capaz, eu tenho, eu já tenho, eu já sei, eu já posso. Assim como essa mulher, ela responde a esse profeta que representa Cristo: eu faço parte desse povo. Tem muita gente nessa nossa vida ou nesse mundo hoje falando a mesma coisa. Eu já tenho, eu já sei, eu posso por minhas próprias forças. Mas aí aconteceu algo. Ela disse assim: eu posso. Mas o profeta interroga. Veja só, eu quero que você perceba do versículo de número 14. O profeta diz a seu servo assim: então disse ele, o que se há de fazer por ela? Geazi era o servo do profeta. E Geazi é uma figura da igreja. E ele responde assim, verso 14. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Preste bem atenção. Ela tem dito: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu sou capaz de tudo. Mas o servo detectou algo que ela não tinha e que ela desejava e que ela precisava, porque a mulher naquela época que não tinha filho era menosprezada e era desprezada. A pior coisa que uma mulher vivia era não poder gerar filhos. Então ela tinha um problema. E na sua essência era o seu maior problema. Geazi representa a igreja. Deus incumbiu a igreja de levar a ele a situação do mundo. E incumbiu a igreja de resolver a situação do mundo. Você compreende isso? Eu vou repetir. Geazi, o servo, foi incumbido de detectar e solucionar o problema daquela mulher. Porque ela não disse, não declarou ao profeta. Ela não teve, de certa maneira, a humildade. Muito pelo contrário, eu tenho tudo. Mas na verdade me faltava o essencial. E agora, o servo, que representa a igreja, ele vem detectar o problema e levar ao profeta para que este traga a solução. Amém? A igreja de Jesus, você que está aqui esta noite, foi chamado por Deus para que você possa detectar o problema dos homens e possa levar esses homens à única solução que está em Cristo Jesus. Amém? Você é alguém muito especial. A igreja aqui representada nesse momento por esse homem é uma igreja tremenda, é uma igreja fabulosa, é uma igreja que realmente cumpre o seu papel. Geazi cumpriu o seu papel. Qual foi o papel que Eliseu deu a ele? Detecte qual é. Será mesmo que ela não tem problemas? Ela tem problemas. A igreja é instrumento de Deus para que os problemas dos homens sejam sanados. Diga aleluia. Você e eu fomos escolhidos como igreja do Deus vivo para levar a
creio que você dê um glória a Deus bem grande. Quando alguém disser que você é membro de uma igreja, levanta as tuas mãos para os céus e diga: louvado seja o nome do Senhor. Eu fui escolhido para detectar o problema dos homens e levá-los à solução que há em Jesus Cristo. Amém. Geazi aqui representa a igreja com o foco correto. Nesse momento ele tem o foco correto. Você não foi chamado para vir aqui, sentar-se aqui, esperar a morte chegar, como diz a música antiga daquele homem que era o instrumento do diabo, Paulo Seixas. Você não está sentado numa cadeira com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não! Você é o instrumento que Deus escolheu para que o mundo tenha a solução. Amém, igreja? Mas nós temos que ter o foco correto. E qual é o foco correto? O foco correto é esse. O foco correto de Geazi: detectar o problema da mulher. Qual é o foco correto da igreja? Detectar o problema dos homens e levar a solução de Deus para estes homens. Amém? Amém? Amém. Quando você olhar para uma pessoa aí fora, você vai perceber: opa, eu sei qual é o problema dele. E nós sabemos, veja, nós não precisamos ficar pensando qual é o problema do homem. Não, nós sabemos o problema do homem. O homem não sabe qual é o seu problema, nós sabemos. O problema do homem é o pecado. Esse é o problema do homem. Infelizmente o homem por si mesmo não consegue entender isso. Mas nós chamamos igreja com a visão correta, entendemos que essas pessoas que estão aí fora só terão salvação porque elas podem dizer para você assim: não, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu fico na minha mesmo, eu fico na minha religião, eu fico na minha casa, eu fico com os meus problemas, com as minhas situações, eu estou bem assim. Não é verdade. Eles não estão bem. Sabe por quê, irmão? Porque no coração de todo ser humano tem um buraco. Tem um espaço que não pode ser preenchido por nada nesta terra. E se nós não entendermos isso, essas pessoas tentarão encher esse vazio com tantas coisas, mas não vão encher esse vazio, porque a única pessoa capaz de encher o vazio do coração do homem é Jesus Cristo. E você e eu temos que ter o foco correto. Qual é o foco da igreja? O foco da igreja são as pessoas. O foco da igreja não são as coisas, não são os templos, não são. O foco da igreja são as pessoas. Você e eu temos que olhar para as pessoas deste mundo e saber que Deus nos incumbiu para detectar o problema e trazê-los até a solução de Cristo Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, a sunamita, representa o mundo. Eliseu representa Jesus Cristo e Geazi representa a igreja. E ele começa a fazer. Diz assim, versículo 15: por isso disse: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraça o filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para mim, não minta para a tua serva. Ela está dizendo assim: não é possível, meu marido é velho. Não dá. Não dá. A Bíblia fala que tudo é possível com Deus. Amém. Você pode estar passando qual for o problema, irmão. Você pode estar numa situação, você pode dizer assim: não tem mais jeito. Não dá. Meu marido é velho. Não dá mais. Mas para Deus tudo é possível. Amém? Amém. E quando
crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Morreu. Aquele fruto da promessa de Deus morreu. Quem sabe essa noite você já tenha recebido muitas promessas de Deus, mas a situação veio. O sol escaldante bateu e matou os seus sonhos, matou os seus projetos. Mas ela, diz o texto, que ela foi até o profeta. Ela não se conformou com a situação, porque ela agora tinha um filho morto. Os seus sonhos estavam mortos. A sua situação estava pior. Mas ela não se esquece do profeta. Meu irmão, não importa. Jesus Cristo está esperando você. Aleluia. Se a situação estiver terrível, Jesus Cristo está esperando você. Ele está. Preste bem atenção. Versículo de número 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Diz, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: preste bem atenção. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Agora Geazi é incumbido novamente. Antes, Deus o comissiona, ou comissiona a igreja, e essa igreja agora faz aquilo que tem que ser feito. Na primeira vez que Geazi ouviu a voz do profeta e detectou o problema da mulher. Amém. Mas essa segunda vez, Geazi pegou o bordão. O bordão era a vara. Isso é o bordão. E a ordem era essa: você vai correndo, Geazi. Vai correndo, porque tem um menino morto lá. Não pares com ninguém. Se alguém te falar oi, não responda. Você tem uma missão mais importante do que qualquer outra coisa. A sua missão é levar o meu bordão e colocá-lo no rosto do menino. E Geazi, o texto não fala, mas os estudiosos acham e dizem que Geazi deve ter parado no meio do caminho. Porque quando ele chegou e colocou o bordão sobre o menino, não teve respeito. Geazi, mais uma vez agora, representa a igreja. A ordem de Jesus, aquele menino representa o mundo que está morto.
corra. Não te detenhas com nada. Não pare para pensar e conversar com ninguém. Faça o que você precisa fazer, porque existe um mundo morto. A igreja foi incumbida de levar o bordão que representa a obra da cruz à humanidade que está morta. A obra da cruz é a solução para a humanidade que está morta. Mas a igreja, representada agora por Geazi, não tem dado a prioridade que precisa dar. Não tem falado aquilo que precisa falar. Não tem feito como aquilo que precisa ser feito, que é levar o meio pelo qual os homens podem ser salvos e curados, que é a cruz de Cristo e a obra de Cristo na cruz. Amém? Amém. A igreja tem se desviado, não tem dado a importância devida. O que traz salvação, solução para o homem, não são os grandes templos, ou muita gente, ou uma pessoa eloquente falando, não. O que traz solução para o homem é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a solução de Deus, amém? E a ordem de Deus à igreja, e louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela vida de cada um dos membros desta igreja, que tem aprendido isso desde o início, e tem colocado em prática, e colocarão em prática ainda mais essa verdade aí nesse mundo, amém? Amém. Você pode dizer assim, pastor, a minha igreja é tão pequena, mas meu irmão, você está pregando, está sendo ensinado a levar a única solução de Deus para o homem, que é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você não está se desviando, e nós não podemos nos desviar, nós não podemos perder o foco. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a cruz do Calvário, eu preciso tomar posse dela, eu preciso levar as pessoas, porque é o meio pelo qual as pessoas serão salvas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão curadas, amém? Geazi agora perdeu o foco. Ele começa bem, ele começa a fazer o certo, mas agora está levando a situação de outro jeito. Quanto tempo perdido? Muitas vezes temos tido. As igrejas estão perdendo tempo, ensinando conceitos de homens, seminários de homens, técnicas de homens, autoajuda, colocando o peso dos homens, jejuns de 7 dias, 21 dias, 40 dias, 40 dias com propósito, etc, etc, etc. Não é isso. Não é isso que Deus tem nos mandado levar à humanidade. O que o Senhor Jesus tem mandado nos levar à humanidade é seu Filho e o sacrifício dele na cruz do Calvário. É esse, ele disse assim, leva o meu bordão, leva a minha vara. Eu já disse 1000 vezes aqui, você já entendeu isso. Toda vez que a Bíblia fala de madeira, ela está falando da obra de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. E a ordem é leve a obra de Cristo, para que as pessoas aprendam e possam ser libertas, e possam ter vida, e possam ser pessoas que realmente vão ressuscitar. Amém? Amém. Eu quero mais uma vez dizer para você, igreja que está reunida nesse lugar, comunidade soberana graça, você tem sido privilegiado, porque você tem ascendido a levar o que Deus mandou nós levarmos à humanidade.
você tenha aprendido o que você deve levar e como deve levar. Amém? E Deus está contando conosco. Nós não fazemos parte dessa segunda etapa. Nós não fazemos parte de uma igreja que não tem foco. Nós fazemos parte de uma igreja focada, que prega a obra de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Solução, a Bíblia diz assim: para o homem loucura, mas para nós a obra da cruz é o poder de Deus. Amém. Que essa noite nós possamos sair daqui com algo no nosso coração. Que essa noite você que é membro dessa igreja saia daqui feliz e contente, porque você está aprendendo a levar aquilo que Deus te mandou levar. Amém? Amém. Você está aprendendo a fazer aquilo que Deus te mandou fazer e não a perder-te com qualquer outra coisa. Amém? Amém? Amém. Que Deus possa pegar essa palavra e encavar no seu coração. Amém, queridos? Que Deus tome essa palavra, que amanhã, quando você acordar, você vai se lembrar que o Senhor tem algo para a sua vida. E essa coisa é levar a obra de Cristo na cruz do Calvário para um mundo que está morto, esperando por você. Amém? Amém. Uma igreja com foco. Feche seus olhos. Pai celestial, eu oro para cada um dos meus irmãos que veio essa noite nesse lugar, abençoando cada vida, cada um deles, porque sei que o Senhor tem treinado esse povo a fazer a tua vontade. Sei que o Senhor tem treinado esse povo no caminho correto. Sei que o Senhor tem treinado esse povo a aprender sobre a obra da cruz do Calvário. Muito obrigado por essas verdades. Nós queremos dizer aqui que te somos gratos por nos revelar a verdade e nos colocar dentro do seu foco. Muito obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor tem trazido para esse lugar. Embora muitas vezes imperfeitos que somos, temos sido treinados, temos sido preparados, temos sido, a Deus, como a tua palavra diz, o Senhor esteja preparando as nossas mãos para a guerra. Muito obrigado por cada vida que o Senhor tem colocado nessa igreja. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de trazer novas pessoas que, Senhor Deus, vão entender também, assim como nós, a obra da cruz. E vão, Pai, querer estar conosco para poder propagá-la a esse mundo perdido. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse espírito, vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, em nome de Jesus. Você que não é membro dessa igreja, se você sentir o desejo do coração de dizimar e ofertar aqui, você levanta a sua mão, alguém vai te entregar no envelope. Você que gostaria de colaborar, contribuir no